Na aula passada vimos o conceito e a importância da definição de espaço geográfico. Quanto é importante esse conceito para a vida de vocês? Lembrem das imagens, do tipo supermercado, etc. Aquela organização, tudo isso nos dá dica no nosso estudo. Procurem pensar nesses elementos. Avaliamos o uso da geopolítica e o conceito de fronteiras. O conceito de geopolítica, muito importante porque durante toda a nossa caminhada iremos precisar dele. Geo, território, política, gestão política do território. Cuide bem desse conceito. Conhecemos as origens da cartografia. Cartografia, ou seja, a arte de mostrar o que está longe. Precisamos muito do conceito e da leitura dos mapas. Procure sempre ter o Atlas junto com você. E vimos alguns tipos de projeções cartográficas. Projeções cartográficas são 3 tipos básicos. Projeção cilíndrica, 2 tipos, ou seja, Mercator, Tether. Projeção cônica e projeção polar. Nós vimos 3 tipos básicos de projeções. Uma boa aula. Olá, nosso tema de aula hoje é a geografia regional. Vamos fazer uma introdução à geografia regional, cujo primeiro princípio seria a geografia dos continentes. O que vem a ser geografia regional? A geografia regional é aquela que cuida de estudar os continentes e seus países. Portanto, vamos iniciar fazendo uma regionalização do mundo. E o primeiro tópico a abordar vai ser o Velho Mundo. Primeira discussão nossa vai ser como que os continentes se formaram. De que forma esses continentes são o que são hoje. Primeiro, nós temos que ter uma ideia que o mundo, o planeta Terra, quando gira, ele não tem só os 2 movimentos que todo mundo sabe de cor, rotação e translação. Hoje ele já tem mapeado e, digamos, estudado próximo de 21 movimentos. E um movimento que nos últimos tempos vem chamando a atenção é a deriva dos continentes. Ou seja, como se os continentes tivessem a deriva mergulhado no magma da Terra, como se fosse um barco, um verdadeiro barco à deriva. E que há um deslocamento, ou seja, se a gente pegar, olhar o mapa mundi, vamos ver que o continente americano se encaixa no continente africano. Isso quer dizer que, num passado distante, eles estavam juntos. À medida que evoluiu, que ocorreram várias variações no planeta, houve um afastamento. E continuamos se afastando. Então nós temos vários blocos, que nós chamamos de continente, que estão mergulhados sobre esse magma. Como vocês podem notar, o fundo oceânico, por exemplo, o mapa do fundo oceânico, como seria isso? Essas placas formam vários barcos. Vamos usar essa metáfora, como se cada continente fosse um barco. E esse barcão está mergulhado no magma. E aí ele está à deriva. Ora se afasta, ora se contrai. Cada vez que isso ocorrer, nós temos alguns sintomas no planeta. Como, por exemplo, terremotos, né? O próprio maremoto, se isso ocorrer no mar. Temos também, quando há um alçamento do relevo ou um afundamento, tectonismo. E temos também abalos sísmicos, que seriam os terremotos e os maremotos. Temos também quando há um rompimento dessa crosta, quando esse magma chega à superfície, o processo do vulcanismo. Portanto, o planeta Terra é um planeta vivo. O que isso vem dizer para nós? Ou seja, o que vem a ser esse planeta vivo? Quer dizer o seguinte, que esses mecanismos, eles têm um sincronismo. Quando ocorre uma falha no fundo oceânico, há um deslocamento e essas vibrações são sentidas no continente. E isso nós chamamos de terremoto.
para cada sintoma, nós temos uma consequência. Então é bom ficar bem atento nesse conceito, porque ele vai, ao longo do módulo, do tempo, nos dando a condição do planeta como uma coisa só, uma coisa viva. Placas tectônicas. Vamos discutir esse assunto agora, as placas tectônicas. Temos um mapa que tinha todas essas placas como se fosse um grupo só. Esse mapa chamava-se Pangeia, ou seja, toda a Terra, como se fosse um bloco só. Observe no mapa, né, a Pangeia. Logo a seguir, ocorreu pequenas fissuras, o que nós vamos chamar hoje de tectonismo, de tectônica, vibrações que romperam essas placas. Como, por exemplo, você vai ver uma sequência a seguir de mapas que vão dar a noção desse rompimento, ou seja, a evolução dessa Pangeia em vários blocos, que hoje nós chamamos de continentes. Preste atenção nessa evolução da Terra, esses mapas se deslocando, ou seja, de um bloco só, havendo um deslocamento mais ao norte e mais ao sul, formando 2 blocos, e mais tarde se fragmentando, dando origem aos 5 continentes que nós conhecemos hoje. Vamos para uma segunda etapa agora. Essa etapa agora é a etapa da divisão do mundo, já por continente. Vamos iniciar com o conceito do velho mundo, ou seja, vamos ver no mapa mundi esse conceito. Por quê? Porque o que vem a ser o velho mundo? Vem a ser 3 continentes: Europa, né? O norte da África e uma porção da Ásia. Vamos observar no mapa mundi, né, essa ideia de velho mundo. Ou seja, na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, nós tínhamos a Europa concentrada, o que hoje vem a ser Europa. Naquele momento, é claro que não tinha esse nome, mais a Rússia, essa porção junto ao Mar Cáspio, ao Mar Negro, e mais a porção do norte da África. Esse é o conceito de velho mundo. Compreende toda a Europa, toda essa porção, mais essa parte mais ocidental da Rússia, essa porção compreendida entre o Mar Cáspio e Negro, pegando uma porção mais interna do Mediterrâneo, a antiga Mesopotâmia, o atual Oriente Médio, e toda a porção norte do continente africano, com exceção a parte sul, porque o grande impedimento para o deslocamento ao sul era o grande deserto Saara, que continua sendo o divisor da África, né? Ao norte a África Branca e ao sul a África Negra. Agora vamos fazer o conceito, quer dizer, construir juntos o conceito de Europa. Ou seja, nós vimos que antigamente, ou seja, lá em 1500, século XIV, século XV, tínhamos o conceito de velho mundo, um pouco antes das grandes navegações. A partir da hora que o mundo, ou seja, o mundo conhecido, se jogou para o ocidente, construímos uma ideia de novo mundo. E aí ficou uma referência, velho mundo, para os 3 continentes, norte da África, Ásia e Europa, e o novo mundo. Como evoluiu para que tivéssemos o nome África como continente, Ásia e Europa? A referência no mundo antigo era o antigo império, a antiga civilização grega. Os gregos diziam que o que estava, né, à sua direita e o que estava à sua esquerda. Como eles eram a referência do mundo, o que estava à sua direita era o local do sol nascente. O que estava à sua esquerda era o local do sol poente. E aí eles conceituaram essa ideia de Ásia e Europa. Portanto, a Europa seria o Ocidente. Como no mundo moderno a referência veio para o fim da Europa, ou seja, para as ilhas da Grã-Bretanha, aí ficou uma referência um pouco deslocada. Por quê? O Ocidente para nós hoje é o meridiano inicial que passa por Londres, e o que está, né, para o Oceano Atlântico para lá é o nosso Ocidente hoje. E o que vem para o interior da Europa é o Oriente. E aí ficou esse nome Europa para conceituar o Oriente, dando origem ao nome do continente europeu. Ou seja, Europa seria a região do Ocidente, embora hoje seja o Oriente. Isso historicamente falando. Vamos agora dar uma olhada melhor nesse mapa político da Europa. Vejam bem esses deslocamentos que eu acabei de falar. Primeiro você tinha o norte da África, né, como referência, que o limite era o deserto Saara, como referência do antigo mundo. Depois tínhamos a Mesopotâmia, Oriente Médio,
e uma porção pequena da Rússia como referência da Ásia, ainda dentro do conceito de antigo, né, do mundo antigo, daquele bloco antigo. E aí a porção mais ocidental, que seria a Europa. Então esse é o conceito de mundo antigo. E hoje o conceito que nós utilizamos para os continentes, a África, que orienta, né, o sul, seria o continente africano, vindo ao sul, né, ao norte seria a Europa, né, a parte europeia, e para leste, para o sol nascente, seria a Ásia. Então hoje nós temos o conceito desses 3 continentes que vamos estudar pela ordem. Primeiro, Europa, depois, né, África e depois Ásia e, por fim, iremos estudar também o Novo Mundo. Vamos agora discutir o mapa físico do relevo do continente europeu. Observe bem as elevações, os detalhes desse mapa. Primeiro, existem regiões de maior altitude, essas são as mais recentes. Existem regiões de baixa altitude, seriam as mais antigas, mais desgastadas. Qual seria o relevo mais moderno, mais recente, de maior altitude da Europa? Então acompanhe pelo mapa. Primeiro, vamos iniciar na divisa de Portugal e Espanha, Península Ibérica com o resto da Europa. A Península Ibérica existe uma cordilheira, um conjunto de montanhas separando, né, a Península Ibérica do resto do continente europeu. A esse conjunto que separa a Europa, né, da Península Ibérica, ou seja, da Espanha e de Portugal, nós temos aí, né, os Pirineus. Então, essa região dos Pirineus, recente, de grande altitude. No meio da Itália, dividindo a Itália ao meio, no sentido norte-sul, nós temos Apeninos, né? Depois temos no norte da Itália, junto à Suíça, junto à França, os Alpes, também são recentes. Então esses 3 blocos de montanhas, de cordilheiras, são a parte mais de maior elevação, de maior altitude da Europa. Essa é a porção mais recente do continente europeu. Agora vamos ver a porção da hidrografia, ou seja, os variados tipos de rios europeus. O mais importante rio europeu é o rio Reno, aquele que tem a maior navegabilidade e de uso exclusivo na economia. Ele começa junto aos Alpes e acaba desaguando no Oceano Atlântico, lá no Mar do Norte. Esse é o rio de maior tráfego, porque pega toda a região industrial da Europa, o Vale do Ruhr. Outros rios são importantes do ponto de vista de localização, como por exemplo o rio Tâmisa, que banha Londres, o rio Sena, que banha Paris, o rio Tejo, que banha Portugal. Mas esses são rios assim mais de localização, mais descritivo. Agora vamos falar do rio Danúbio. Por que o rio Danúbio? Porque ele tem um caráter político, ele faz a integração da Europa. Então ele pega toda a Europa oriental, né? Consegue pegar Bulgária, Romênia, faz uma integração entre os países. Um rio muito utilizado durante as guerras, devido ao seu fácil acesso aos vários países europeus. Agora vamos pegar um pouco essa ideia do clima na Europa. Como que seria o clima europeu? O clima europeu sempre é dito como frio, né? Sempre com neve, sempre aquela penumbra, mas nem todas as localidades têm um clima muito frio. Por exemplo, o norte da Europa, principalmente o Reino Unido, sofre a influência da corrente de Humboldt, né? Essa corrente, quer dizer, estudada pelos ingleses, pelos alemães, chamada também a corrente quente, que entra no meio das duas ilhas, né? as grandes ilhas, Grã-Bretanha, ali no Canal da Mancha, faz uma alteração no clima. Por quê? Como é uma corrente quente que vem do sul, né? Da região do México, ela vem esquentar toda essa região. Então nós temos aí no norte da África 7, 8, até 10 graus acima da média interna do continente europeu. Então é um conceito muito utilizado. Qual é o fator que faz com que haja uma variação do clima no norte da Europa? Então é essa corrente quente, né? Não esqueçam desse detalhe, o que faz com que haja essa alteração toda climática do norte da África. Por outro lado, as massas geladas, as massas polares que vêm do Ártico, tornam o clima muito rigoroso nos países mais ao norte, como por exemplo a Rússia, países como Finlândia, Islândia, essa região é muito fria. E existe uma área média, né? Ou seja, morna, temperada, que seria o sul, na região mais ou menos do Mediterrâneo, que aí você tem um clima mais ameno, devido à presença do mar Mediterrâneo. Agora, vamos dar uma olhada como é que se comporta a população na Europa, ou seja, quais os países de maior população dentro do continente europeu.
Então, acompanhe nesse gráfico, né? Cerca de 83 milhões de habitantes vivem dentro da Alemanha. A Alemanha que teve a sua unificação, a parte ocidental com a oriental, formando a grande Alemanha, chega hoje a mais ou menos 83, 84 milhões de habitantes. O segundo país dentro dessa parte ocidental, da Europa Ocidental, temos aí o Reino Unido, próximo de 60 milhões de habitantes vivendo no Reino Unido, né, nas duas ilhas, né? A ilha da Grã-Bretanha, onde você tem 3 países, né? Inglaterra, País de Gales e Escócia. E uma porção da Irlanda, que tem aquele problema do IRA, que daqui a pouco nós vamos discutir, essa questão religiosa entre protestantes e católicos, nós vamos discutir daqui a pouco. Então, o Reino Unido seria o segundo país em população da Europa. O terceiro seria a França, também na porção ocidental, na chamada Europa Ocidental. Próximo também de 60 milhões de habitantes, 59,5, 60 milhões de habitantes. Um quarto país também é a Itália, também na parte ocidental, em torno de 58 milhões de habitantes. E para fechar essa parte ocidental, a Espanha, com cerca de 40 milhões de habitantes. Então, o grande mercado é a Europa Ocidental, chega a quase 320 milhões de habitantes. A parte oriental tem mais dificuldades, mas isso é um assunto para uma outra aula. Bem, vamos ver a evolução política da Europa. E a Alemanha, como que ela se comportou nesse período? Ela inicia o século XX, né, com uma certa territorialidade. Procure olhar bem, né, a Alemanha, como é que ela está no início do século XX. Logo após, conflitos fazem com que a Alemanha amplie o seu território, ou seja, ela começa a fazer anexações e amplia o seu território. Chega a Segunda Guerra, com um território ampliado e amplia mais à medida que avança a Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo e os vencedores da guerra, né, Estados Unidos, a Rússia, né, a antiga União Soviética, a próprio Reino Unido, a França, resolveram dividir a Alemanha. Ou seja, de um lado acabou ficando, né, os vencedores comunistas, ou seja, a União Soviética, e do outro lado, os vencedores do bloco capitalista. Então, na realidade, foi construído 2 Alemanhas após a guerra. Uma Alemanha capitalista ocidental e uma outra Alemanha socialista oriental. Essa dualidade na Alemanha levou a uma configuração de um mundo na busca de uma corrida armamentista, ou seja, de um lado propunha-se, né, tecnologia, avanços sociais, do outro também. E o capitalismo e o socialismo entraram numa guerra desenfreada. A esse momento histórico chamou-se de Guerra Fria, a guerra não declarada entre as 2 superpotências. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. E isso ficou mais evidente no continente europeu, não só dividindo a Alemanha em 2 partes, mas como toda a Europa. Observe no mapa, de um lado, Europa Ocidental, os países aliados aos Estados Unidos, e do outro lado, do lado oriental, os países aliados à União Soviética. Alguns críticos chegaram a chamar que esse lado oriental seria uma cortina de ferro, uma cortina de isolamento para se chegar à União Soviética. Será que é isso? Vamos aprofundar um pouco mais agora. Como que foi essa tal da reconstrução do pós-guerra? De que forma o lado ocidental e o lado oriental
se reconstruíram depois do grande conflito? Bom, do lado capitalista, foi criado alguns mecanismos. A maioria desses mecanismos foi criado com a criação da ONU. Ou seja, já em 44 e 45, no final da guerra, já estava colocado alguns princípios desse novo mundo no pós-guerra. Entre eles, foi criado o Plano Marshall. Esse plano, a que se destinava? Num primeiro momento, a ONU criou o BIRD, o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento. Só que os capitais, ou seja, o capital que vinha ao BIRD, era de todos os países que formavam essa união das Nações Unidas. E o dinheiro só ia para a reconstrução da Europa e do Japão, arrasado pela guerra. Aí os países que contribuíam não gostaram muito desse encaminhamento das Nações Unidas e propuseram uma nova reformulação. E os Estados Unidos entrou nessa nova reformulação, apresentou para o contexto do mundo uma ajuda à Europa. E essa ajuda econômica à Europa ficou conhecida como Plano Marshall, de um senador dos Estados Unidos. E esse dinheiro para a reconstrução do lado capitalista, ou seja, desenvolvimento de tecnologias, reconstrução de indústrias, etc., do lado ocidental. E junto com esse mecanismo econômico e social, foi criado um mecanismo de defesa, ou seja, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, Tratado Militar de Defesa do Atlântico Norte. Por isso inclui, além da Europa do Atlântico Norte, toda a porção norte do Atlântico, o outro lado, Canadá e Estados Unidos. A única exceção é a Turquia. Por quê? A Turquia tem uma porção na Europa, na antiga Constantinopla. Então, mesmo que para a gente a Turquia seja a Ásia, ela faz parte desse Tratado do Atlântico Norte. E o outro lado, como é que ficou o lado oriental? O lado oriental foi proposto, por exemplo, também um modelo de desenvolvimento. Foi o modelo do Comecon, ou seja, um conselho de ajuda mútua econômica, nos moldes mais ou menos do Plano Marshall, também para os países orientais. Então, criou-se também um mecanismo de desenvolvimento econômico e social do lado oriental. Para não ficar atrás, já que o lado ocidental criou um bloco de defesa, a OTAN, o bloco oriental também criou, já em 49 e 50, o seu bloco de defesa, chamado Pacto de Varsóvia, ou seja, um acordo feito na Polônia, em Varsóvia, onde todos os países do leste europeu, da Europa socialista, junto com a União Soviética, se fecharam num bloco de autodefesa. Ou seja, se algum país do lado ocidental provocasse ou tivesse algum conflito com o lado oriental, todo o bloco se reunia em defesa desse afiliado. Então, o mundo ficou dividido nesse momento crítico do chamado Guerra Fria. Por quê? Porque, na realidade, nós tivemos uma divisão econômica do mundo, o chamado sistema bipolar que nós já discutimos em aulas anteriores. O mundo dividido, de um lado, pelo capitalismo dos Estados Unidos e o mundo dividido, por outro lado, do socialismo dito europeu ou asiático, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como era muito extensa, ela tinha porção de continentalidade do seu território dentro do continente europeu e uma parte significativa dentro do continente asiático. Então a União Soviética dominava a Ásia e a Europa, todo o bloco oriental, orientada dentro do sistema socialista. E aí nós tivemos um conflito de interesses. Claro que em cima desses interesses econômicos estavam interesses políticos, estratégicos. E o mundo ficou dividido entre capitalistas, Estados Unidos, e socialistas, esse bloco da chamada República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, Pacto de Varsóvia do lado oriental e a OTAN do lado ocidental. Vamos ver mais esse item ainda. Agora vamos discutir um trauma para a Europa, ou seja, o muro, a queda do muro. O que representou essa divisão do lado ocidental para o oriental? Então, vamos iniciar por partes. Primeiro, qual era a importância do muro? O muro tinha uma importância para os europeus, porque ele se limitava a dividir Berlim, não era toda a extensão do continente da Alemanha. E tinha essa ideia mesmo de confronto, Olhava-se o muro como se tivesse um outro mundo do outro lado. Então a ideia desse muro era mais ou menos isso, quer dizer, aquela confrontação
né, o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. Então ficava aquela tensão militar, né, porque precisava impedir que alguém pulasse de um lado para o outro. Então ficava sempre dentro daquele confronto de cunho muito mais ideológico, dentro dessa questão política e não econômica. Muito bem, o que significou a queda do muro? A queda do muro é um marco na história do mundo hoje. Por quê? Porque significa uma mudança de página, o fim do período da Guerra Fria, ou seja, aonde o muro representava um confronto imediato, que se podia, inclusive, ser um confronto com ogivas nucleares. Esses dois lados se armando do jeito que se armaram, poderia buscar o fim do mundo. Ou seja, na ocasião, os dois lados tinham ogivas estocadas que dava para destruir 50 vezes o mundo, o planeta Terra. Então era um momento de tensão muito complicado. Após a queda do muro, essa coisa simbólica, mas acabou essa relação entre as duas potências de agressividade. E aí, lentamente, digamos que esse embate ideológico foi se esvaziando, politicamente falando. E aí começa um novo período, vira a página da Europa, um novo período para a Europa, um período de menor tensão, né, entre os dois blocos. E aí leva um desenvolvimento mais acelerado para a Europa. E o marco desse desenvolvimento na última década do século XX, ou seja, né, a criação, né, da União Europeia. O que representa a criação da União Europeia? Representa um marco também histórico. Por quê? Porque os países vivem, né, dentro daquele conceito de Estado-nação, com moeda própria, com políticas próprias, e abrem mão de todo esse cimento, né, que mantém esse Estado-nação e vai para um novo conceito, ou seja, um conceito de vários estados unificados num Estado maior. E é isso que representa a União Europeia, ou seja, 15 repúblicas, né, comungando não só das suas políticas públicas, mas também de uma moeda, com a criação da moeda euro. O euro circula, né, nos 15 países. Hoje ainda não está circulando em todos os países, mas pelo menos 11 países já adotaram como moeda corrente o euro. Mas depois nós vamos aprofundar e discutir um pouco mais essa ideia de União Europeia. Um outro fato importante que ocorreu logo após a queda do muro foi o renascimento de movimentos, né, digamos que estavam até então esquecidos, os neofascistas ou neonazistas. Como podemos dizer, chamar todo esse conjunto de xenofobia, ou seja, né, aversão ao estrangeiro. Se antes os movimentos fascistas e neofascistas ou neonazistas eram em relação à raça, no final do século XX esses movimentos são em relação ao outro, em relação ao homem, à pessoa, ou seja, a aversão ao estrangeiro. E começa a surgir movimentos do tipo skinheads, os carecas, e esses movimentos acabam se espalhando por toda a Europa, principalmente do lado oriental, onde a coisa era mais reprimida. Então nós passamos por momentos de grandes tensões no início, né, da última década do século XX, ali 91, 92, e já para o final, né, da década de 90, essas relações foram se afrouxando um pouco. Isso não quer dizer que acabou. Qual o outro problema que surgiu após o muro, além dessa questão da xenofobia, aversão aos estrangeiros? Agora vamos ver um outro modelo que ocorre após a queda do muro, ou seja, os conflitos nacionalistas ou conflitos étnicos. Por exemplo, na Rússia, vários conflitos explodiram depois da queda do socialismo. A Espanha tem um grupo querendo criar um novo Estado, ou seja, o Estado Basco, o chamado ETA. E ainda temos os conflitos religiosos, como por exemplo o da Inglaterra e da Irlanda, com o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que busca a integração da Irlanda junto com o cristianismo, catolicismo, contra os ingleses, né, no sentido do protestante. Então são vários os conflitos que vêm após a queda do muro. Mas isso é um assunto para a próxima aula, onde iremos aprofundar esses conceitos. Agora vamos ficando por aqui, nesse conceito de queda do muro, com esses 3 exemplos que demos para vocês nessa aula.
Nossas dicas hoje vão ser vários vídeos, entre eles Europa, um filme de 1991 distribuído pela Globo Vídeo. Temos também um filme que dá uma nova dimensão para os conflitos, que é Laranja Mecânica, um filme de 71 que acaba, digamos, antecipando toda a violência do final do século XX. E para finalizar, um filme mais recente, né? Skinheads, A Força Branca, um filme ocidental, ou seja, da Austrália, uma nova versão dessa questão racial xenófoba. Na aula de hoje, o professor Zeno fez uma introdução da geografia dos continentes. Na primeira parte da aula, vimos a geografia dos continentes, ou seja, chegamos à conclusão que os continentes são como barcos, estão à deriva. Apresentou o conceito de Velho Mundo, concentrando-se na Europa. Conceituamos também a noção de Velho Mundo, com foco centrado na Europa, inclusive a origem da Europa. Vimos os acontecimentos na Europa antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Vimos também a Europa antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, seus conflitos e seus confrontos, inclusive a queda do Muro de Berlim. Bem, pessoal, por hoje é só. Continuamos essa discussão na nossa próxima aula. Bons estudos e até a próxima!